pessoal, nesta aula nós iremos falar sobre o éter luminífero e o experimento de Maxwell-Morley. O objetivo é mostrar a inexistência de um referencial privilegiado, originalmente associado ao éter luminífero, através do experimento de Maxwell-Morley. No século XIX, os físicos acreditavam na existência desse éter. O que seria esse éter? Um referencial privilegiado e com base nas ondas que eram conhecidas como ondas sonoras. Todas as ondas que eram conhecidas no século XIX, por exemplo, as ondas do mar, e um exemplo mais prático é a onda sonora. Elas necessitam de um meio para propagação, como por exemplo aqui, o violão, a corda, você vibra e o som ele é transmitido através do meio, do ar. No caso, por exemplo, no vácuo, você não tem como propagar o som. O exemplo das ondas do mar. O próprio som produzido pelas nossas cordas vocais. Esse som, essas ondas produzidas pelo... Então, acreditava também que a luz necessitava de um meio para se propagar. E esse meio ficou conhecido como o éter luminífero. Assim, os físicos acreditavam na existência de um meio material transparente e extremamente sutil, o éter luminífero, em que a luz e outras ondas eletromagnéticas se propagavam. A ideia do experimento de Maxwell-Morley, em 1887. Bem, o objetivo era verificar a velocidade da Terra através do espaço em relação ao éter. O nome do dispositivo, aqui é uma simulação, ficou conhecido como interferômetro. Aqui um espelho semitransparente, que é um divisor de luz. Dois espelhos refletores colocados formando um ângulo de 90 graus e aqui um detector. O interferômetro foi alinhado de maneira que um feixe de luz se deslocasse na mesma direção da velocidade da Terra, através do espaço, e o outro na direção perpendicular. Como essa figura, nós temos aqui a Terra e um dos braços do interferômetro foi colocado na direção do movimento da Terra, do movimento de translação. E o outro, logo, forma 90 graus com o movimento de translação da Terra. E essas linhas pontilhadas estão indicando aqui o sentido do movimento do éter, ou vento do éter. Se existisse mesmo éter, os raios de luz que saem do divisor de feixe no mesmo instante retornariam ao divisor em momentos diferentes, devido à diferença entre as velocidades da luz nos dois caminhos, cujo movimento deveria se compor com o da Terra. Mas o interferômetro não detectou essa diferença de tempo. Mais uma vez aqui, são emitidos aqui um feixe de luz, ele se divide em dois. Esse feixe e o outro feixe, esse aqui está alinhado, digamos, com o movimento de translação da Terra, e o outro ficaria alinhado com o suposto éter. Claro que o vento do éter ia interferir na velocidade da luz, fazendo com que esses feixes retornassem em instantes diferentes. E o detector era para detectar essa diferença de tempo. E, na verdade, isso eles não detectaram.